pessoal, meu nome é Elton e eu e meu grupo iremos explicar de forma simples o que é memória RAM. Afinal, quem nunca comprou aquele computador de uso intermediário sem saber sobre o seu desempenho e sua capacidade de realizar multitarefas? E nesse quesito a gente vai responder várias dúvidas e curiosidades que as pessoas têm, como qual a diferença entre RAM e ROM, o que é algo volátil na computação, quanta memória RAM o meu computador precisa, a RAM influencia nos jogos, quais as especificações importantes da memória RAM. Então, vem com a gente! É mais que backup, é RAM. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniela Lima e eu vou explicar para vocês o que é memória RAM. Memória RAM, Random Access Memory, ou memória de acesso aleatória, é um tipo de memória volátil essencial para o funcionamento de computadores, smartphones e outros dispositivos eletrônicos. Ele armazena temporariamente os dados que estão sendo produzidos pela CPU, que é Unidade Central de Processamento, permitindo acesso rápido de informações necessárias para executar programas. Por exemplo, saber quando você abre um jogo, uma planilha, um navegador, tudo isso fica temporariamente guardado na memória RAM, para funcionar mais rápido. Quando você desliga o computador, a memória RAM apaga tudo, para funcionar mais rápido. Ela é diferente do HD ou SSD, que são usados para armazenar arquivos de forma temporariamente. A RAM é como uma mesa de trabalho. Quanto maior a mesa, mais coisas você consegue fazer ao mesmo tempo. Olá, meu nome é Paulo Serra e hoje nós temos uma dúvida. Essa dúvida é super comum no meio da tecnologia. Afinal, qual é a diferença entre a memória RAM e a memória ROM? Vamos lá. A memória RAM ela é uma memória que o computador ou celular só usa enquanto está ligado. Ou seja, ela só serve para guardar as coisas temporariamente. E tudo que ela está usando no momento, como aplicativos abertos, arquivos de edição, vídeos rodando, assim que você desliga o seu aparelho, tudo aquilo que estava na memória RAM automaticamente já desaparece. Já a memória ROM é uma memória diferente. Ela guarda informações que não mudam, como instruções básicas que o sistema precisa para ligar. Por exemplo, quando você aperta aquele botão para ligar o computador, é a memória ROM que diz o que fazer primeiro. Essas informações ficam gravadas lá desde a fábrica e não somem quando o aparelho é desligado. Uma comparação bem legal de se pensar é que a memória ROM é como um manual de instruções do seu aparelho. Aquele passo a passo que ele consulta todo dia para saber como funcionar corretamente. Já a memória RAM seria tipo como se fosse uma mesa de trabalho. Você coloca papéis, abre coisas, mexe, muda de lugar, mas sempre no final do dia você limpa tudo, para começar tudo de novo no dia seguinte. E uma curiosidade muito interessante é que a memória ROM ela costuma ser menor, mais lenta e quase nunca pode ser modificada. Já a memória RAM ela é maior, muito mais rápida e vive se atualizando enquanto você usa o dispositivo. Ou seja, pensa assim, a RAM é a memória de trabalho e a ROM é a de instruções fixas. Uma faz tudo acontecer rápido e presente e a outra garante que tudo comece do jeito certo. Agora ficou fácil, né? Ok, olá, meu nome é Joaquim Lima e hoje eu vou falar sobre dúvidas comuns que envolvem memória RAM. Quanta RAM eu preciso? É uma das principais dúvidas que muitas pessoas têm, principalmente quando vão comprar um notebook ou montar um desktop. E a verdade é, depende. Depende do usuário, depende das funcionalidades que você vai utilizar no seu computador. Fatores que influenciam a necessidade da memória RAM. E aí entra naquela questão da pergunta de quanta memória RAM eu preciso. Sistema operacional. Sistemas operacionais, eles consomem memória RAM por si só. Só o computador está ligado, ele vai consumir memória RAM. Todos os sistemas operacionais consomem o Windows, macOS e o Linux. Inclusive, existe uma polêmica que muitas pessoas não gostam do sistema operacional Windows 11, o atual, porque dizem que ele consome muita memória RAM. Todos os sistemas operacionais consomem, e obviamente vai ter alguns que vão consumir mais e outros que vão consumir menos. Aplicativos abertos simultaneamente. É aqui onde eu acredito que você mais sente a memória RAM. Os aplicativos, quanto mais aplicativos abertos você tiver simultaneamente ao mesmo tempo, mais a sua memória RAM vai ter que funcionar. Então, quanto mais memória RAM, mais aplicativos abertos simultaneamente você consegue ter. Intensidade dos aplicativos. Obviamente, existem aplicativos que consomem mais memória RAM do que outros. Aplicativos de edição de vídeo,
de imagem, navegadores consomem muita memória RAM. Inclusive, existe uma polêmica muito grande no Google Chrome, né? No Chrome, porque muitas pessoas não gostam dele porque ele consome muita memória RAM. É absurda a quantidade de memória RAM que ele consome. Multitarefas pesadas. Existem aplicativos que puxam muito memória RAM, por si só, porque eles são muito pesados, eles vão ter que consumir muito memória RAM. Aplicativos, principalmente, aplicativos de vídeo, de edição de vídeo e de imagens. Eles são muito pesados, então eles vão consumir muita memória RAM. Então são esses os 4 principais fatores que interferem ali no uso da memória RAM. A RAM ajuda nos jogos? Sim, a RAM ajuda nos jogos de várias maneiras. No entanto, ela não é tão linear quanto uma placa de vídeo, uma GPU ou um processador. Esses 2 fatores são os principais que interferem no uso de jogos. Mas a RAM sim impacta principalmente na fluidez, em tempo de carregamento e estabilidade do jogo. Não só no jogo, mas no computador como um todo. E aqui um resumão geral sobre algumas combinações de RAM para o dia a dia, né, para os usuários. 4 de RAM, navegação básica. Vamos colocar as abas abertas, né? Word, PDF, alguns navegadores você pode estar abrindo. Hoje o ideal não é mais isso. Hoje os sistemas operacionais que eu falei no começo, ele puxa muito de memória RAM. Então, se você for comprar um notebook, montar um computador, um desktop, vai a partir de 8, que aí sim você vai começar a ter uma fluidez um pouco maior, entre 5 e 10 abas. Você já vai conseguir jogar alguns jogos? Vai. O ideal com uma placa de vídeo. Se eu já tiver uma placa de vídeo com 8 de RAM, aí sim, você já pode começar a estar jogando alguns jogos. 16 de RAM. Aí sim, já é uma navegação muito mais fluida, já consegue abrir bastante abas, a multitarefa dele é muito boa, você já consegue ter um bom desempenho em jogos, combinado com um bom processador e uma placa de vídeo, amigo, você vai longe. 32 e 64 de RAM, aí já é para aquelas pessoas que vão usar bastante do seu computador. A galera de streaming, de edição de vídeo, edição de imagem, é essa combinação entre 32 ou 64. Quanto mais potente você precisar, quanto mais você precisar do seu computador, mais memória RAM você vai precisar ter. E é isso, muito obrigado. Meu nome é Antônio Agostinho. Como escolher uma boa memória RAM? Quando você for comprar, você vai ver nomes como DDR4, DDR5, 3200 MHz, mais caro. O importante é saber, quanto maior o número do DDR, como por exemplo DDR5, mais moderna é a memória. Outra coisa, a frequência. Quanto maior a frequência, por exemplo 3200 MHz, 4000 MHz, mais rápida ela é. E outra opção é usar 2 pentes de memória para aproveitar o Dual Channel, que aí deixa muito mais rápido o seu PC. Resumindo, escolha uma memória que seja compatível com seu PC, uma boa velocidade e tente, se possível, usar 2 pentes. Simples assim. Agora que você entendeu o que é memória RAM, para que ela serve e como escolher, fica muito mais fácil evitar um erro na hora da compra. É interessante frisar que a RAM não está voltada à capacidade de armazenamento, mas sim à velocidade e na agilidade do que você está fazendo, ou seja, na execução de um programa, na velocidade que você pode abrir um arquivo. E em termos específicos voltados à RAM, como já falei, a sua capacidade e tudo, é interessante também frisar no seu tipo de tecnologia, no seu uso básico, tem desde do básico até o de desenvolvimento. Além de tudo isso, é importante equilibrar todos os componentes do seu sistema, ou seja, não adianta você ter só uma memória RAM boa, mas também tem que ter uma placa de vídeo boa e uma CPU que possa ajudar no melhor desempenho do computador. Valeu por assistir até aqui, essa foi a nossa apresentação e muito obrigado!